Essa é uma técnica que usa alguns dispositivos para monitorar e informar sobre a pressão arterial em um tempo real de um determinado indivíduo. O objetivo principal, pessoal, é ajudar as pessoas a regular e controlar a pressão arterial através da modificação do comportamento de estados emocionais. Essa técnica está particularmente associada com a área da cardiologia, mas também é utilizada dentro da área da psicologia. E como é que acontece o biofeedback por pressão arterial? Esse processo envolve a medição contínua da pressão arterial usando sensores. E esses sensores geralmente envolvem um manguito de pressão arterial conectado a um dispositivo de biofeedback que captura os dados sobre a pressão arterial sistólica e diastólica, que são exibidas num monitor em tempo real. Sobre o que é pressão arterial? Bem, a pressão arterial, ela representa duas fases do coração. A primeira é a sístole, quando o coração contrai, e a segunda é a diástole, quando o coração relaxa. Na sístole, o ventrículo esquerdo e direito, os dois vão empurrar sangue para fora. O ventrículo direito é responsável por projetar o sangue para os pulmões, enquanto o ventrículo esquerdo vai projetar o sangue do coração para a artéria aorta, e é através dessa pressão que é exercida, pelo ventrículo esquerdo, especialmente pelo músculo miocárdio esquerdo, o sangue vai para a aorta e é distribuído para todo o corpo. Então, se vocês observarem num coração real, o ventrículo esquerdo ele é muito maior do que o ventrículo direito, em função dessa demanda, ele tem que ser maior e mais forte. Essas pressões, tanto a pressão de empurrar o sangue para fora, quanto a pressão do relaxamento, que a gente vai chamar de pressão residual, a diástole, elas acontecem e são elas que são medidas. A pressão sistólica, acontece quando ocorre a sístole, ou seja, a contração do coração, que é aquela maior pressão, normativamente 12, 120 milímetros de mercúrio no caso. A segunda pressão, que é a pressão residual ou a diastólica, a diástole, acontece quando relaxa o coração. E normalmente a gente vê uma pressão de 70, 80 milímetros de mercúrio, ou 7 ou 8, Portanto, seria 12 por 7 ou 12 por 8, ou 120 por 80 e 120 por 70, por exemplo. Então, a gente pode falar que a pressão sistólica é a pressão que o coração exerce na hora que ele está contraindo para ejetar o sangue para os pulmões, assim como para o corpo, principalmente para o corpo, o ventrículo esquerdo. Enquanto a diástole é quando o coração está relaxado e ele tem uma pressão residual, que é a mesma para todas as artérias do corpo, Durante as sessões de biofeedback, o paciente normalmente recebe essa resposta visual ou auditiva sobre a pressão arterial. E esse feedback ele permite que a pessoa observe como é que as respostas de diferentes técnicas de controle da pressão arterial têm seu efeito sobre a mesma. O terapeuta ele vai usar dados para orientar o paciente e ajudar a ajustar as respostas fisiológicas de acordo com o que vai acontecer dentro da sessão e a consequência dessa ação. A técnica que permite pacientes aprenderem a reduzir a pressão arterial normalmente está associada com visualização, controle do estresse, relaxamento progressivo muscular, entre outras formas de tratamentos que podem estar associadas aos tratamentos médicos tradicionais. O estresse aqui é um fator significativo, pessoal, porque pode contribuir para aumentar ou reduzir a pressão arterial dependendo da quantidade de estresse. Quanto mais estresse, maior é o impacto na pressão arterial. E a medição, ela ajuda os indivíduos a poder gerenciar esse estresse e reduzir a pressão arterial, uma melhora de quadro geral.
Em programas de reabilitação cardíaca, esse tipo de feedback é utilizado para que a gente consiga fazer com que tanto a pressão arterial em repouso quanto em exercício seja monitorada e controlada da melhor maneira possível. Isso ajuda a estabelecer a intensidade dos exercícios e o volume de exercícios também. Condições como síndrome do intestino irritável também têm esse tipo de ajuda, porque são disfunções que estão associadas a essa pressão arterial alterada normalmente, e também a disfunções psicossomáticas. Todo tipo de somatização para a pressão arterial pode ser auxiliada para a redução de estresse, ansiedade e, consequentemente, a própria pressão arterial reduz. Como é que funciona a aplicação do biofeedback da pressão arterial? A primeira etapa sempre vai envolver a avaliação do padrão da pressão arterial do paciente, para a gente poder estabelecer uma linha base, um estandarte. E aí a gente vai conseguir, a partir disso, identificar variações e entender como os fatores de estresse e comportamento podem impactar nessa pressão arterial. Durante as sessões, que duram mais ou menos entre 20 e 60 minutos, o paciente é instruído a praticar técnicas de visualização, relaxamento, respiração e meditação para poder fornecer o feedback dentro desse dispositivo e aí ajustar da melhor maneira possível essas técnicas para poder controlar a pressão arterial. O equipamento principal que a gente usa para isso é o manguito de pressão arterial, que mede a pressão sistólica e diastólica. Esse manguito ele é conectado a um dispositivo de biofeedback que processa e exibe a leitura da pressão arterial. Mas tem diversos dispositivos, além dessas informações obtidas pelo manguito. A gente também pode pegar dispositivos de aplicativos de celular, além de outros inúmeros que estão sendo criados. Eles normalmente mostram ou a condição numérica de como é que está a pressão arterial sistólica e diastólica, ou um gráfico que é exibido por um software que é conectado a esse manguito ou algum dispositivo associado a uma inferência da pressão arterial. Isso permite a análise de tendências e ajustes de treinamento, sessões, de acordo com a necessidade. Hoje também, muitos pacientes têm usado o smartphone para poder fazer o feedback em tempo real no cotidiano, se eles se sentem em desconforto ou que a pressão arterial não está muito bem ajustada. Então, eles usam esse tipo de feedback pelo smartphone e aí eles tentam realizar o que normalmente é realizado dentro da sessão no dia a dia, fazendo uma transferência do contexto de sessão para o dia a dia. Com a aplicação adequada desse protocolo, bem estruturado, com técnica para poder complementar o tratamento médico, a gente consegue promover a saúde cardiovascular desse paciente e obter o bem-estar geral, pessoal.